A história de Davi e Mical pode ser encontrado no livro de 1 Samuel. Mical foi a primeira esposa de Davi e a filha do rei Saul, da tribo de Benjamim. Ela é apresentada como a filha mais nova de Saul, 1 Samuel capítulo 14 versículo 49. Os filhos de Saul incluíam Jonatas, Ishi e Malchishua. As duas filhas de Saul eram Merab, a primogênita, e Mical. Seu pai, Saulo, é uma das decepções da Bíblia. Aos 30 anos, Saulo ascendeu ao trono com grande promessa. No entanto, não demorou muito para que suas falhas psicológicas vissem à tona, prejudicando não apenas ele, mas também Israel. Ele era impaciente e impulsivo, muitas vezes tomava decisões erradas sob pressão e tentava se justificar em vez de admitir seus erros. Seu irmão, Jonathan, era um soldado corajoso como seu pai e eventualmente se tornaria amigo, protetor e advogado na corte de Saul. O futuro marido de Mical, Davi, era um pastor e músico em sua juventude, conhecido por tocar harpa. Ele tocou para o pai dela, o rei Saul, antes de ser promovido como seu escudo. Davi ganhou destaque nacional em Israel quando matou o gigante filisteu Golias, o que resultou em uma grande vitória militar. Enquanto Davi continuava vencendo batalhas, Saul ficava cada vez mais ciumento. Ele ficou furioso ao ouvir mulheres cantando canções que elogiavam as realizações de Davi mais do que as suas próprias. 2 vezes o rei tentou matar Davi pessoalmente, mas nas 2 vezes Davi escapou. Então Saul nomeou o capitão de 1000 soldados, possivelmente esperando que ele estivesse morto enquanto lutava contra os filisteus, embora formalmente ocupasse um comando maior. Devido às suas fachadas, todo Israel o conheceu. Como a filha mais velha de Saul, Merab foi prometida a quem matou o gigante filisteu, sendo oferecido a Davi. No entanto, mais vitórias foram conquistadas primeiro. Saul esperava que Davi estivesse morto no processo. Quando David expressou sua indignidade social por ser o gênero do rei, Merab foi dado a outro homem, possivelmente como forma de humilhar Davi. É neste ponto que vemos o relacionamento entre Mical e Davi, 1 Samuel capítulo 18 versículo 20 e 21. Mical, filha de Saul, amava Davi, o que agradou a Saul. Saul disse: eu a darei a ele para que ela se torne uma armadilha, uma má influência, fonte de problemas para ele, e para que a mão dos filisteus seja contra ele. Saul aconteceu em entregá-la a Davi se ele produziu um dote de 100 prepúcios de filisteus. Mais uma vez, Saul esperava Davi pelas mãos dos filisteus, mas Davi não seria eliminado tão facilmente e ganhou Mical como sua noiva. Com o sucesso militar contínuo de Davi, o ódio e o medo que Saul tinha dele acompanhou a crescer. Mical e Davi agradecem por um ótimo relacionamento no início. Assim como seu irmão, Jonathan, Mical teve a oportunidade de proteger Davi das tentativas de seu pai contra a vida dele. Quando Saul enviou homens para matar Davi, Mical ajudou Davi a escapar por uma janela e o cobriu com a história de que ele estava doente. Posteriormente, ela alegou que Davi havia ameaçado matá-la se ela não o ajudasse. Depois que Saul morreu em uma batalha contra os filisteus, Davi foi levado a Mical. A maldição de Mical diz respeito a Davi trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém. Os filisteus foram capturados na Arca da Aliança anteriormente. Depois de ser trazida de volta para Israel, a arca foi guardada em Kiriat Jearim. Davi decidiu transferi-la para Jerusalém. Ele investigou as escrituras para ver como a arca seria transportada e, em seguida, ela foi levada para uma tenda temporária na cidade de Davi, onde havia pessoas dançando nas ruas. O rei ficou muito feliz e dançou diante do Senhor com todas as suas forças. 2 Samuel capítulo 6 versículo 14 a 23. Mical, da janela, viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor e sentiu-se desprezo por ele em seu coração, achando-o indigno. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar dentro da tenda, que David havia preparado para isso, e Davi ofereceu holocaustos e ofertas de importação diante do Senhor. Quando Davi terminou de oferecer os holocaustos e ofertas de paz, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e distribuiu pão, bolos de tâmaras e bolos de passagens para todos. Então todo o povo partiu para suas casas.
Davi voltou para abençoar sua casa, mas sua esposa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro de Davi e disse: Que glorioso e distinto foi o rei de Israel hoje, que se descobriu e despiu suas vestes reais aos olhos das criadas dos seus servos como um dos ralé, quem se descobre descaradamente. Davi respondeu a Mical, explicando que fez isso diante do Senhor, que o escolheu acima de seu pai e fez sua casa, para designá-lo como governante de Israel, o povo do Senhor. Ele afirmou que celebraria com puro prazer diante do Senhor e que se rebaixaria ainda mais e seria humilhado, aos seus próprios olhos e aos de Mical. Ele afirmou que seria honrado diante das empregadas que ela é relevante. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Davi percebe que a inspiração genuína se destina exclusivamente a Deus. Não adoramos impressionar os outros, mas sim responder humildemente a Deus. A partir dos versículos do Salmo 22 versículo 3, fica claro que Davi passou por tempos terrivelmente desafiadores, incluindo medos, problemas, choro e desânimo, mas ele sempre reservava tempo para apreciar e honrar a Deus. A ocorrência típica diante dos desafios é reclamar ou lamentar a situação, mas Davi escolheu elogiar e regozijar-se diante do Senhor. Isso o ajudou a superar suas batalhas. A história de David e Mical nos ensina que, apesar dos fracassos passados, ainda podemos viver para Deus e seguir sua direção para nossas vidas, independentemente dos desafios que enfrentamos. Se nos concentrarmos mais na aparência do que na aparência, evitaremos espíritos superficiais. Ao seguir o exemplo de Davi, podemos oferecer louvores e ações de graças a Deus, que são armas poderosas para garantir a vitória em todas as situações. Essa história de Davi e Mical nos oferece uma lição valiosa sobre a desvantagem do entusiasmo e a importância de permanecer fiel a Deus, mesmo diante das adversidades. Davi, um homem segundo o coração de Deus, nos lembra que a verdadeira reverência não está na ostentação, mas sim na humildade e gratidão diante do divino. Ao enfrentar os desafios com louvor e ações de graças, ele declarou uma fé inabalável que transcende as situações difíceis da vida. A história nos instiga a considerar como respondemos diante das provas. Será que nossas ações refletirão uma devoção sincera a Deus, independentemente das dificuldades que enfrentaremos? Que podemos aprender com Davi a valorizar a esperança e a humildade em nossa jornada espiritual, permitindo que a verdadeira vitória resida na entrega completa ao Senhor, independentemente das situações que nos cercam.